Nós vamos abrir a palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Efésios. Carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Vamos fazer a leitura e a exposição desse texto. Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Todos acharam? Vamos ler até o 13, tá? Vamos lá. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois segundo uma renovação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como também foi revelado aos seus olhos, aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por intermédio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Somente até o verso 13, nós vamos fazer a exposição desses versos e também a aplicação desse texto para a nossa vida nesta noite. Nós temos trabalhado ao longo de algum tempo a carta de Paulo aos Efésios, e aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar algumas aplicações de tudo aquilo que ele escreveu a partir do capítulo 1 e capítulo 2. Esse texto que ora acabamos de ler, ele é autobiográfico, pois o próprio apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele fala do seu chamado, do seu ministério e também da sua própria vida, do seu ministério apostólico. Ele ressalta muito bem à igreja de Éfeso a importância do seu próprio chamado e do seu próprio ministério. Paulo fala no capítulo de número 2, a qual nós vimos no domingo anterior, sobre a separação entre judeus e gentios, e que esta separação ela foi derrubada, ela foi concluída através da cruz de Cristo. Paulo chega a usar expressões como Cristo derrubando
a parede de separação que separa judeus e gentios, e uma vez derrubando essa parede de separação, ele traz sobre nós a graça salvadora que se estende não somente ao povo judeu, mas também a nós, os gentios, que estamos ligados no mesmo pacto, na mesma aliança. Paulo também escreve esta carta quando ele estava preso na cidade de Roma, mostrando claramente, através dessas palavras, o poder de Deus e a necessidade doutrinária da igreja do Senhor. Quando Paulo estava preso, ele recebe notícias de que a igreja que ele mesmo havia fundado, a igreja de Éfeso, os irmãos estavam preocupados acerca da sua prisão. Então ele escreve esta carta para acalmar esses crentes, para acalmar o coração desses irmãos, e dizer que a prisão dele contribuía para o progresso do evangelho e também para doutrinar esta igreja e mostrar a ela pontos especiais, específicos da fé, a saber, pontos também da nossa salvação. Os irmãos da igreja estavam desanimados por causa da prisão de Paulo, o fato de Paulo estar preso. Então Paulo começa a explicar a eles o porquê da sua prisão e qual era o propósito disso, que sempre vai redundar em glória a Deus e louvor ao seu próprio nome. Então ele começa a orar, mostrando aqui no próprio capítulo 3, que ele se ajoelha, ele está de joelhos orando para que a igreja compreenda o mistério da revelação de Deus, o mistério da graça de Deus que foi revelada aos profetas no Antigo Testamento e que agora foi revelado também aos apóstolos, e ele, como o menor desses apóstolos, recebe esta revelação da glória de Deus e agora escreve para um povo, escreve para uma igreja. Mas para que o povo compreenda, Paulo, ele sabe que não basta apenas escrever, não basta apenas palavras, por isso ele ora, ele pede ao Senhor que abra o coração deles, que abra o entendimento deles, para que eles compreendam essa grandeza, para que eles compreendam esta graça. E aqui, a partir do capítulo 3, ele começa esta oração, para que a igreja do Senhor entenda a vocação dos gentios e o apostolado fiel dele. Ele está orando para que a igreja formada de judeus e de gentios compreenda o mistério da fé, o mistério da graça, o mistério do evangelho, que foi revelada outrora aos profetas e que é passado aos apóstolos e entregue à igreja do Senhor. Em outras palavras, queridos e queridas, o apóstolo Paulo, ele está doutrinando a igreja e ao mesmo tempo orando para que a igreja compreenda a doutrina, para que a igreja entenda a fé, para que a igreja entenda o evangelho salvífico de Cristo Jesus. Isso aqui nos traz lições importantíssimas e contundentes para a nossa alma. Isso mostra-nos que não basta apenas nós pregarmos o evangelho bíblico, cristocêntrico, que não basta apenas nós entregarmos a esse mundo o mistério da graça de Deus que estava em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas também nós precisamos orar porque essa geração desdenha da cruz, porque essa geração desdenha do evangelho, e nós precisamos orar para que eles não apenas ouçam a mensagem, mas também compreendam a mensagem do evangelho de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Nós precisamos orar para que as pessoas compreendam a profundidade do evangelho, não apenas ouvindo, mas também experimentando em sua própria vida, em seu próprio coração, as grandes riquezas da graça e do evangelho do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Nesses 13 versículos, Paulo está trabalhando exatamente isso e mostrando para nós que não devemos apenas pregar o evangelho, mas também orar para que esse evangelho pregado ache guarita, ache local exato, ache
local exato no coração da igreja, no coração do povo, para que o povo compreenda a verdade da Escritura, a verdade do Evangelho. Logo, o que temos aqui é um parêntese de Paulo. Após explicar a doutrina, ele abre um parêntese para explicar à igreja o porquê da sua prisão e o porquê dele pregar de forma tão contundente a mensagem do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Posto isto, vamos ao texto em questão. Verso 1, ele começa orando. Olha só. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido ao meu respeito, a respeito da dispensação da graça de Deus e da confiabilidade para com vós outros, pois segundo uma me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O apóstolo Paulo está explicando aqui para a igreja de Éfeso o porquê ele está escrevendo, o porquê ele está doutrinando a igreja, o porquê ele está entregando a eles a mensagem da fé, a mensagem do reino, a mensagem do arrependimento. Paulo aqui está explicando para a igreja qual é a causa da pregação, qual é a causa da mensagem. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo anterior, ele explica que causa é esta. A causa está no capítulo 2, que os judeus, eles não são mais povos exclusivos, que os judeus, eles agora não são mais apenas o povo de Deus, mas que pela fé em Cristo, o povo de Deus será constituído não apenas do povo da aliança, que são os judeus, que tem prepúcio cortado, que tem sangue de Abraão, que tem as alianças, que tem a Torá, a Mishnah, que tem toda a carga hebraica, judaica e do Senhor em sua vida, mas agora o povo de Deus, ele é composto desse povo e também de outro povo, um povo gentil, um povo hostil à fé e que através da graça foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que esta é a causa dele escrever esta epístola, esta carta. A causa é que o reino de Deus não está mais restrito apenas ao povo de Israel. O reino de Deus não está mais restrito ao povo judeu, mas o reino de Deus se estende também aos gentios, se estende também aos povos pagãos, aqueles que estão longe da aliança e que são aproximados em uma só aliança, em uma só fé, em uma só comunhão ao Senhor. E esta é a causa, portanto, dele estar preso. E ele diz, por esta causa, pois, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo foi denunciado pelos judeus por pregar um evangelho exclusivista e não inclusivista, um evangelho que é exclusivo e levado também ao gentio. Por isso que Paulo é chamado apóstolo do gentio, porque ele é considerado um apóstolo que leva o evangelho ao mundo, não apenas ao mundo romano, ao mundo grego, ao mundo judeu, mas a todas as nações, cumprindo-se, portanto, o que Jesus havia dito. E por isso ele é denunciado pelos judeus e ele é preso. E Paulo diz, esta prisão ela é nobre, esta prisão ela é gloriosa, porque é uma prisão que vale a pena, é uma prisão que eu recebo com muita alegria, porque se eu estou preso e sou prisioneiro, eu estou prisioneiro pela causa de Cristo, eu estou prisioneiro pela causa do Evangelho. Ele se coloca aqui no verso 1 como prisioneiro de Cristo Jesus, e depois ele diz, por amor de vós, gentios. Ou seja, a fé agora não é mais apenas ao judeu, a fé também é levada aos gentios, porque no capítulo 2 ele diz que Cristo derruba a parede de separação, e uma vez derrubando a parede de separação que separa judeus e gentios, Paulo vai dizer que todos estão debaixo do pecado. Sendo assim, ele então é denunciado e é preso. Mas ele diz, é uma prisão de Jesus, eu sou prisioneiro de Cristo, e é por amor de vocês, gentios. Aí ele dá uma condicional, verso 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros.
Ou seja, eu estou preso e eu sou um prisioneiro. Eu sou prisioneiro de Cristo. Por amor de vocês eu estou preso, é por causa de vocês, por amor aos gentios. Aí ele diz: se é de fato que vocês entenderam o Evangelho, se é que vocês entenderam a dispensação da graça, que foi a mim confiada em primeiro lugar e depois dada a vós outros. Segundo revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Aqui ele fala do capítulo 2. Que mistério é esse que ele escreveu há pouco? Cristo derrubou a parede de separação que separa judeus e gentios. A salvação agora não é apenas para o judeu, mas a salvação é para todo aquele que crer. E uma vez a salvação se estendida àqueles que creem por intermédio da fé, que não vem de nós, mas é dom de Deus, Paulo diz que este é o mistério pelo qual ele está preso e pelo qual esse é o amor que ele tem para com os gentios, que está no fato dele estar preso, por exemplo. A definição de povo de Deus não é mais etnia. A definição de povo de Deus não é mais étnico. Não é mais um povo local. A definição de povo de Deus sempre era uma etnia, porque só era considerado o povo de Deus o povo da aliança. Só era considerado o povo de Deus o povo judeu. Mas a partir do evangelho da graça de Cristo, a fé e o evangelho, somado à pregação da palavra, nos faz entender que o povo de Deus não é mais etnia, como filhos de Abraão, mas o povo de Deus é um povo espiritual. De tal maneira que nós agora somos Israel de Deus. Nós estamos incluídos na mesma aliança de Deus com Israel. Nós estamos incluídos na mesma aliança de Deus com o seu povo. Isto por meio da fé. Quando Paulo ele começou a pregar o evangelho da graça, que é um evangelho exclusivo a todo aquele que crê, ou seja, um evangelho aos gentios, um evangelho que também é levado ao mundo, isso trouxe ira para os judeus, que vai o perseguir, e que vai o acusar de sedição e de tumulto. Inclusive, esta é a causa dele estar preso. Só que ele diz que isso trouxe glória para Deus. Ele vai dizer que isso é maravilhoso demais. E é por isso que no verso 2 ele diz que todos ali em Éfeso sabiam dessa condição. Todos ali sabiam disso. Eu escrevi para vocês sobre mim e sobre o fato de eu estar preso e por que eu estou preso. Aí no verso 3 ele diz porque ele anuncia esse evangelho que não é mais inclusivo ao judeu, mas é um evangelho exclusivo também para o povo gentil. Quando ele diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Verso 4. Pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo para aquela igreja que ele anunciou um evangelho por meio da revelação de Deus. O evangelho que foi dado também aos profetas na antiga aliança e que é dado aos apóstolos na nova aliança. Por isso que nós sempre dizemos que nunca a lei pôde salvar pessoas, sempre foi graça. Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, é graça. Não é lei, é graça. A lei foi dada para revelar o pecado do homem, mas a graça, ela é salvadora e a graça está desde após a queda. Quando o homem cai, Deus disse, da semente vai nascer alguém, e esta é a graça. O proto-evangelho da semente da mulher, ou seja, sempre graça, após queda, graça, graça redentora, graça salvífica, graça que redime. Então, após a queda, Deus anuncia graça. E esta é a graça que Paulo diz que ele recebe por meio de uma revelação.
Aquilo que ele ensina, ele considera como mistério. Só que todas as vezes em que a Bíblia fala de mistérios no Novo Testamento, é algo que já foi revelado. Toda vez que a Bíblia trata de mistérios na Nova Aliança, é algo que a nós já foi revelado por meio dos apóstolos e por meio dos profetas, porque este é o mistério. E o mistério é: a salvação é exclusiva e não inclusiva. A salvação é levada também aos povos gentios e não apenas ao povo judeu. E é por isso que no verso 4 Paulo diz que ele levou para aquele povo, por meio de uma escrita, o ensinamento a respeito desse mistério. E aqui Paulo ele se humilha para mostrar para aqueles irmãos o propósito do Evangelho, o propósito de Deus. Verso 5, Paulo diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Ele reconhece o poder dessa mensagem. Ele reconhece o poder desse ensinamento. Ele reconhece o poder desta palavra. A profundidade, a profundeza desse Evangelho. E é por isso que ele diz que isso foi dado aos apóstolos e aos profetas no Espírito. Verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Veja que Paulo ele está dizendo aqui que pregar a palavra, pregar o Evangelho, é um mistério que Deus deu a ele, e por isso ele trouxe ira aos gentios e aos judeus para com ele. E é por isso que ele chama isso de um mistério de Deus, o mistério de Cristo, que é o efeito da cruz, que abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos andar nesse caminho, que rasgou o véu de alto a baixo para que nós possamos entrar no lugar santíssimo. Paulo está mostrando aqui que Deus ele guardou um segredo. E esse segredo Deus revelava apenas aos profetas e revelou aos apóstolos, mas através de Paulo, esse segredo então é levado também aos gentios. Esse segredo é um mistério, que estava em segredo, que estava guardado, mas que a partir do Evangelho, a partir da pregação dos apóstolos, esse segredo então é colocado às claras, é revelado, e o segredo é: o Evangelho é salvação também para os gentios. Os apóstolos, quando Paulo diz aqui que esses apóstolos receberam esta revelação, são os 12 apóstolos e Paulo 13, que foram chamados como testemunhas do próprio Senhor Jesus. Por exemplo, o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro vai ter uma visão de um lençol preso pelas 4 pontas, e dentro desse lençol todos os tipos de animais, répteis, quadrúpedes. E um anjo, alguém olha para Pedro e diz: levanta, mata e coma. Só que Pedro era judeu e ele fica escandalizado e diz: eu não posso, porque eu sou judeu, eu não posso comer animais tidos como impuros pela religião judaica. E pela 2 e 3 vezes o anjo diz: levanta, mata e coma. Deus estava querendo mostrar para Pedro que o Evangelho também precisa ser levado ao povo gentil, e que de fato aconteceu no capítulo 10 de Atos, quando Pedro prega o Evangelho para Cornélio e toda a sua casa e os batiza. Inclusive todos eles também receberam o poder do Espírito Santo em Atos capítulo 10. Ou seja, Deus estava mostrando ali para Pedro que o Evangelho não é somente para o judeu, mas o Evangelho também é para o gentil, prosélito, chamado Cornélio e também toda a sua família. A mesma coisa acontece com Paulo. Ele é preso por pregar o Evangelho aos gentios,
E com isso ele começa a entender que o evangelho também se estende ao gentio e não apenas aos judeus, por isso que ele está preso. Deus revelou para os apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro e os outros, o mistério da salvação aos gentios. Isso começa desde o Filho de Deus na terra, se assentando com pecadores, com publicanos, comendo com eles, estando com eles, ouvindo eles, abraçando eles, entendendo eles, se relacionando com eles, perdoando eles, trazendo salvação, milagres, ressuscitando eles, curando eles. Tudo isso é um mistério que estava oculto na antiga aliança e que a partir de Cristo, na nova aliança, é revelado também em Jesus, nos apóstolos e nos profetas. Deus revelou esse mistério, a salvação dos gentios. O mistério da salvação aos gentios. E Paulo ele começa a concluir esse raciocínio no verso de número 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Antes era Israel, era por uma nação, era por um povo, agora é pela igreja. Paulo está dizendo aqui que não existem dois povos. Paulo está dizendo aqui que só existe um povo, que é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor ela é composta de judeus e de gentios. Porque na igreja do Senhor não tem dois povos, não tem judeu e não tem gentio. Porque para o evangelho, tanto o judeu quanto o gentio pecou e destituído está da glória de Deus. Todos pecaram, judeus e gentios. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Independente se o judeu tem aliança, independente se o judeu tem sangue de Abraão, independente se o judeu é filho de Davi, descendente de Judá, descendente de Sacar, Zebulon, Naftali, independente se ele é descendente das tribos, independente se ele tem a Arca da Aliança, Arona Codes, independente se ele tem o Bar Mitzvah, independente se ele usa Gebá, Dalit, independente se ele faz orações com todas as cerimônias judaicas, independente se ele usa filactérios amarrados na testa, independente se ele tem todo o arcabouço da religião, ele é um pecador miserável que carece da graça de Cristo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que você só é salvo crendo em Jesus Cristo de Nazaré. Somente isso. Não importa se fulano de tal é rabino, se fulano de tal é judeu, é palestino, não importa. Só pode ser salvo se crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para nos salvar. Esse é o mistério. E é por isso que Paulo é preso. Chega lá em Israel e fala isso. Se hoje você pode ser preso também por falar isso, ou até morto, ou você pode apanhar ali, se você falar isso, imagina naquele tempo. Imagina o apóstolo Paulo, que era um judeu, da tribo de Benjamim, falando essas coisas. Por isso ele foi denunciado e preso. E ele diz, mas essa prisão é maravilhosa. Eu sou prisioneiro de Cristo, é pela causa de Cristo. Eu sou prisioneiro por dizer que para ser salvo você precisa crer em Jesus, independente se você é judeu, independente se você é gentio, independente se você é grego, se é romano, se é brasileiro, ou ameríndio, americano, africano, precisa crer em Jesus para a salvação. Esse é o mistério da graça que Paulo diz aqui. Aí o verso 11, Paulo diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele.
13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ele está dirigindo à igreja local de Éfeso para dizer que por pregar este evangelho de graça, da graça e por graça, ele então está preso, ele então é perseguido, ele então sofre por pregar o evangelho da graça. Não é muito diferente de nós aqui hoje. Por pregarmos o evangelho da graça, por pregarmos um evangelho cristocêntrico, por não abrir mãos da doutrina do evangelho, nós sempre seremos perseguidos. Nós sempre seremos mais perseguidos. Nós sempre seremos mais atribulados. Só que nós estamos na verdade. Nós estamos no caminho correto. A partir do verso 6, Paulo finalmente está explicando o que é esse mistério em 3 detalhes, 3 coisas importantes. Ele detalha isso com 3 coisas importantes e a gente vai voltar novamente aí a partir do verso 6, dar algumas pinceladas no texto e a gente vai concluir com algumas aplicações. Em primeiro lugar, Paulo diz que em Cristo os gentios são co-herdeiros com os judeus. Essa expressão co-herdeiros não é apenas herdeiros. Co-herdeiros significa herdeiros juntos com os herdeiros. É bom destacarmos que o herdeiro de fato é o povo judeu. Só que junto com o povo de Deus está o co-herdeiro, junto com o herdeiro, co-herdeiro, junto com o herdeiro, que também é o povo gentil. Porque os herdeiros da promessa são os filhos de Abraão. O que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas as famílias da terra. Você será abençoado e também os seus filhos e os filhos dos seus filhos. A descendência judaica é de fato herdeira. Só que os gentios, eles não estão atrás, eles estão juntos, porque são co-herdeiros desta mesma promessa, desta mesma aliança. Nós estamos nesta aliança. Verso 6, Paulo deixa isso bem estabelecido, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós entramos de reboque também. É por graça, mas entramos. Não merecemos, mas entramos nessa promessa. A mesminha promessa que Deus fez para Abraão, do mesmo jeitinho, do mesmo jeito que Deus fez a promessa para Abraão, para os seus descendentes, essa mesma promessa é para nós, não é outra, é a mesma, a mesma. Portanto, nós podemos dizer que nós somos filhos de Abraão também, filhos de Abraão por meio da fé. Por isso que Deus estabeleceu a doutrina da adoção, ou seja, Ele nos adotou como filhos por meio da fé e por meio do Evangelho. Esse é o primeiro detalhe que Paulo explica sobre o mistério da graça. O segundo detalhe, Paulo explica também que em Cristo nós gentios não somos apenas co-herdeiros e coparticipantes, mas nós também somos membros do mesmo corpo. E corpo aqui é o povo de Deus. E o povo de Deus é o judeu. E Paulo está dizendo que nós somos membros do mesmo corpo, do povo de Deus, que agora não é mais o judeu. É o judeu, é o gentil, é todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. A mesma aliança. Somos membros do mesmo corpo, o qual Cristo é o cabeça. Em terceiro lugar, Paulo está detalhando aqui o que é esse mistério. Ainda no verso 6. Paulo diz que nós somos co-herdeiros. Paulo diz que nós somos membros do mesmo corpo. E Paulo diz que nós somos coparticipantes. Agora o negócio fica escandalizado. Coparticipantes
da mesma promessa. E ele ratifica isso de novo no 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A vossa glória está nisso, de vocês também serem coparticipantes da mesma promessa. A mesma promessa. Tudo isso por quê? Por meio da pregação do Evangelho. Tudo isso por meio do Evangelho. Por isso, nos versos 7 até o verso 11, Paulo declara que ele está preso e por esse motivo ele está preso. Por aplicar-se nessa tarefa, por ensinar esse Evangelho da graça. A palavra diácono vem da palavra servo, vem de diáconos, que também está ligado no grego à mesma palavra de ministro. E é por isso que ele diz que pelo qual ele foi feito diácono, ele foi feito ministro, ele foi feito servo desta mesma promessa. E no verso 7, Paulo diz que tudo isso foi graça. É graça, é bom lembrar que tudo isso é graça, é favor que nós não merecemos. Nós não merecemos ser co-herdeiros, não merecemos ser coparticipantes, não merecemos ser membros do mesmo corpo. Tudo é graça. Tudo é graça. Para que tudo isso? Qual o motivo de tudo isso? Qual a intenção de tudo isso? Nos versos 10 e 11, Paulo mostra qual o propósito de tudo isso. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O propósito de tudo isso é a salvação dos gentios. Dos gentios que foram predestinados, como ele diz no capítulo 2 e no capítulo 1. O propósito é a integração desses gentios na mesma aliança pela multiforme. A palavra multiforme aqui quer dizer multiplicadora graça, que multiplica, que sai dos judeus e também se estende para o gentio. Como um diamante tem muitas facetas, tem muitas faces, assim também a graça de Deus. E Paulo dá então, para a gente fechar, duas implicações importantes acerca disso. A primeira implicação acerca disso é que por causa disso, por esse motivo, nós podemos nos achegar a Deus com confiança e com ousadia. Verso de número 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, nós podemos nos aproximar do Pai, e isso com ousadia e confiança. Porque só poderia aproximar-se de Deus o judeu. Só poderia aproximar-se de Deus o que tinha que oferecer o sacrifício. Levava o sacrifício, chegava diante de Deus, recebia a intercessão e o perdão. Só podia entrar ali quem fosse o sacerdote da tribo de Levi, da tribo de Arão, sumo sacerdote. Mas Paulo diz que por causa do Evangelho, mediante a fé, nós podemos nos aproximar nele com ousadia e com confiança, porque estamos na mesma promessa. Essa é a primeira implicação, ousadia e confiança, por causa dessa profundidade. E a segunda implicação é que nós não devemos desanimar, porque mesmo sendo perseguidos por pregar esta verdade, isso contribui para a glória de Deus. Verso 13, portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou explicando para vocês por que eu estou sendo atribulado, por que eu fui perseguido e por que eu estou preso, por causa desse evangelho, de pregar a profundidade desse evangelho. Então isso pode acontecer também com vocês, porque nisso está a vossa glória. Então não fiquem preocupados com o que pode acontecer por pregar o evangelho, permaneçam firmes e constantes, achegando a ele com ousadia e também com confiança, porque é nisso que está a vossa glória. É nisso que está a vossa glória. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é conforto para nós. Porque quando nós somos perseguidos aqui nesse mundo,
por pregar o evangelho da graça. É nisso que está a nossa glória. É nisso que está a nossa glória. Só o fato de sermos perseguidos por pregar o evangelho, isso é glória. Só o fato de tudo ser mais difícil, complicado, complexo, por pregarmos o evangelho da graça, é nisso que está a nossa alegria. É nisso que está a nossa glória. Porque se tudo fosse fácil, e se a gente pregasse um evangelho que agradasse a todas as pessoas, nós não seríamos perseguidos, nós seríamos ovacionados. Se Paulo chegasse aos judeus e dissesse, de fato, vocês são herdeiros da promessa e o evangelho é somente para vocês, ele não seria preso, ele seria ovacionado. Mas ele foi preso e perseguido justamente por dizer, o mistério da graça é judeus e gentios unidos na mesma aliança, e o evangelho não é apenas para vocês, judeus, mas também é para o gentio. Prendam esse homem. E nisso que está a nossa glória. Por abrir a nossa boca e dizer verdades que muitas vezes vão ferir pessoas, que muitas vezes vão machucar as pessoas, e isso não precisa, isso é necessário. Nós não podemos abrandar a mensagem ou procurar um jeitinho mais agradável para evitar a ofensa, porque se a gente fizer isso, a gente está diminuindo o evangelho. Nós não podemos diminuir a ofensa do evangelho para agradar pessoas, porque diminuir a ofensa do evangelho para agradar pessoas é pecado. O evangelho que nós recebemos, nós entregamos como ele está. Nós não podemos misturar nada, misturar um pouquinho de emoção, misturar um pouquinho de amor nas palavras, misturar um pouquinho de educação nas palavras. O evangelho que nós recebemos, nós devemos entregar da forma como nós o recebemos. As pessoas passam a vida inteira, diz o Dr. John MacArthur, as pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus. Deixe que elas se ofendam por um momento com a pregação. A ofensa promovida pelo evangelho é maravilhosa, é boa e é necessária, porque a palavra de Deus ela é espada, ela não é um travesseiro para acalmar as consciências dos homens. Mas tem um detalhe: se prepare para as oposições, para as perseguições e até para a prisão, se de fato você está pregando um evangelho que incomoda, um evangelho que perturba pessoas, que tira o sono de algumas pessoas por aí. Esse é o evangelho da graça. Nós não fomos chamados para massagear o ego de pessoas. Isso já tem demais. Tem dezenas e centenas de pregadores por aí, massageadores de ego. Isso tem demais. Dizendo que as pessoas são lindinhas e lindinhas. Olha para o irmão que está ao teu lado. Está lá a pessoa lá. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz que você é lindo. Olha só. Isso existe demais aí. Nós não fomos chamados para fazer isso. Eu amo o evangelho demais para fazer isso. Ainda mais para dizer que as pessoas são lindas. Eu sou muito realista. Não. Eu amo o evangelho demais para vender o evangelho, para agradar pessoas, para achar jeitinho. Porque se eu quisesse fazer pessoas felizes, eu não estava aqui pregando. Eu estaria vendendo sorvete na praça. Estou distribuindo de graça sorvetes. Para só ver as pessoas sorrirem felizes. A pregação do evangelho o evangelho não tem por motivação, por motivo fazer as pessoas sorrirem. Ao contrário, o evangelho deve fazer as pessoas chorarem. Deve fazer as pessoas abaixar a cabeça. A pregação, olha que coisa linda o culto hoje, que maravilha, olha que alegria do culto hoje. Muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes não vai ser essa reação que você terá no culto bíblico. Pode ter essa reação, claro, mas nem todas as vezes. Porque tem momentos que a pregação vai ferir seu ego, vai ferir você, vai machucar você, vai espremer você, vai espedaçar você, fazer de você uma farofa. Porque é isso que o evangelho deve fazer. Eu amo esse evangelho que machuca, que fere, que esmiuça nosso coração. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós não somos o açúcar, o mel da terra, o docinho agradável. Nós somos o sal da terra. E o evangelho deve sim nos machucar,
porque é Ele que faz a ferida e é Ele mesmo que liga. Porque o Evangelho primeiro fere para depois curar. O Evangelho primeiro mata para depois ressuscitar. O Evangelho primeiro quebra para depois refazer. Porque Ele é o oleiro. O Evangelho deve nos esmiuçar e nos mostrar que não somos pó. Paulo diz, é nisso que está a vossa glória. Nisso está a nossa glória. Oremos. Tua palavra foi ministrada nesta noite. Tua palavra foi ensinada, foi pregada. Esse texto ele é maravilhoso, Senhor. Porque nesse texto nós entendemos que a nossa glória está no fato de crermos no Evangelho. A nossa glória não está aqui nesse mundo. A nossa glória não está no fato de sermos reformados, calvinistas. A nossa glória não está nisso. A nossa glória não está no fato de sermos funcionários públicos ou empregos efetivos, ou sermos ricos, prósperos e milionários. Termos uma saúde boa. Nossa glória não está nessas palhaçadas. Nossa glória não está nessas trivialidades. Nossa glória não está aqui nesse mundo. A nossa glória está no fato de sermos perseguidos, pelo quanto somos odiados, pelo quanto somos criticados, pelo quanto das pessoas têm nos perseguido durante esse tempo por pregar o Evangelho. É nisso que está a nossa glória. Porque a glória dos crentes de Atos estava em cada mordida que eles levavam dos leões, e cada arranco de braço, de pescoço, de perna, que eles recebiam nas arenas, por cada fogueira que era acesa para jogá-los dentro e queimados vivos, e eles eram mortos incandescendo e cantando: a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração para todo sempre. É isso que está a nossa glória. A nossa glória não está aqui nas coisas desse mundo. A nossa glória não está aqui nas coisas passageiras. A nossa glória está no reino celestial. A nossa glória está nos céus. O Senhor nos ajude a viver esse evangelho duro, esse evangelho difícil, esse evangelho que é difícil para a gente, mas que é um evangelho que salva, é um evangelho que transforma, é um evangelho que liberta vidas. Nos ajude a sermos fiéis ministros desta graça, desse evangelho salvador. O Senhor nos ajude, meu Pai. Oh, Senhor, me ajude a continuar pregando essa mensagem. Eu prefiro que o Senhor tire minha vida, não deixe-me viver. Senhor, tire minha vida, tire meu fôlego de vida, mas não deixe eu pregar outra coisa, a não ser a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Aplique esta palavra em nossos corações, que somos cordeiros, co-participantes e membros da mesma aliança do seu povo. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos nessa noite para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós te louvamos neste momento, te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós vamos hoje participar da ceia do Senhor. Está aqui conosco nossa irmã Ana, e eu fico muito feliz com a sua visita, e por isso nós vamos participar da ceia desse domingo. Eu gostaria que os irmãos ficassem